Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Rei Jesus, ao nosso Deus Criador, e vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos visitar de maneira poderosa através dos louvores que vão ser entoados, através da palavra que nós vamos ouvir e através também da oração que será feita no final desse culto. Para darmos início em nome de Jesus, eu quero fazer uma leitura junto com vocês que está no livro dos Salmos, no 103, versículo 13, que diz assim: Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E hoje eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os paizinhos que estão nos assistindo. O nosso desejo, a nossa oração é que o Espírito Santo, é que o nosso Deus Pai poderoso venha derramar das ricas bênçãos dele sobre a sua casa, sobre a sua família. Que todos vocês possam se sentir muito abraçados, amados e guardados pelo Senhor. É o nosso desejo. Feliz culto! Em nome de Jesus, que nesta manhã, amado, você seja abençoado, seja, meu Deus, edificado através da presença do Espírito Santo do nosso Deus. Juntos podemos andar, em nome de Jesus Cristo, Jesus. Aleluia! Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que um homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Aleluia! Junto, meu amado, podemos andar. Não importa a circunstância, nós estaremos juntos louvando ao Senhor. Nós estaremos juntos, de mãos dadas, em nome de Jesus Cristo. Honra a teu pai e a tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Feliz Dia dos Pais. Pai, tanta coisa aconteceu. Pai, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Pai, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei: o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção? Estou sozinho. Papai, não posso viver sem você. Pai, quero te encontrar e te abraçar. Pai, tenho
feliz dias do Pai. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estou aqui para a gente poder falar um pouco a respeito da mensagem do Senhor, né? Fui incumbido aqui de trazer a mensagem e gostaria de pedir aí para você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 14. E nós vamos falar aqui a respeito de um assunto, né, o qual o Senhor colocou no meu coração, e eu acredito que vai ser muito edificante para nós. Gálatas 6,14 diz o seguinte, ó: mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus nos colocamos diante de Ti. Pai, eu lhe peço que eu seja um instrumento usado pelas Tuas mãos e possa transmitir a mensagem do Senhor, ó meu Deus, e que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente neste momento. Sou dependente de Ti, Senhor, Tu conheces as limitações e fraquezas, e eu peço ao Senhor que tome este momento, ó Pai, em Tuas mãos, assim como o meu coração, a minha boca, a minha vida. Que cada um que esteja ouvindo esta mensagem possa ser edificado pela Tua palavra, porque é o Senhor que edifica a igreja. É que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa reflexão aqui é a centralidade da cruz de Cristo, né? E o que quer dizer centralidade, né? Significa qualidade ou situação do que é central, ou caráter daquilo que é importante, ou constitui a essência de algo. Dentre tudo isso, o que tem chamado a nossa atenção, né? A ponto da gente se voltar para isso. Já que centralidade é o caráter daquilo que é importante ou constitui a essência de algo. No ano de 1990, o então presidente eleito Fernando Collor de Mello, ele anunciou que os valores acima de 50 mil cruzados novos que estavam nos bancos, eles seriam retidos. Ou seja, na ocasião, os bancos ficaram fechados por aí uns 3 dias consecutivos. E essa medida, ela agravou ainda mais uma crise e o país enfrentou uma inflação altíssima. Ou seja, pessoas entraram em fúria, sonhos foram interrompidos e tudo isso durante 18 meses o dinheiro ficou retido. Ou seja, durante 18 meses ninguém podia mexer no dinheiro. Donos de bares e restaurantes, eles foram obrigados a se adaptarem para não fecharem as portas, né, para não tomarem o prejuízo total. Com tudo isso, casamentos foram adiados, viagens canceladas. Ou seja, é uma notícia que centralizou ali, ela chamou a atenção de muitas pessoas, do mundo inteiro, na verdade, todos nós. Tanto que 1990 ele foi marcado. A época de 1990, este ano, ele foi marcado por isso. Muitas pessoas perderam seus bens e foram prejudicadas. Foi um momento que marcou muito.
E um outro momento aqui também que foi centralizador foi o 11 de setembro de 2001. O que não falar, né, das Torres Gêmeas, onde 2 aviões lançados contra elas, né, lá em Nova York. Aconteceu aquele desastre todo. Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, onde os terroristas chamaram a atenção do mundo. Ou seja, no primeiro caso nós temos ali uma ação de um presidente, né, que chamou a atenção não só do Brasil, é lógico, centralizou mais o Brasil, que foi o país em que aconteceu, mas virou notícia mundial. E depois este caso, né, do 11 de setembro, terroristas chamando a atenção do mundo inteiro. E eles conseguiram, né? Infelizmente, algo trágico. E o que dizer também de Brumadinho, em janeiro, no dia 25 de janeiro de 2019, ao menos 270 mortos e 11 pessoas desaparecidas, uma tragédia em Brumadinho, em Belo Horizonte. A Catedral de Notre Dame, que foi incendiada em 15 de abril de 2019. E o que dizer desse último, né, incidente que aconteceu em Beirute, no Líbano, uma explosão arrasadora. Ou seja, os olhos do mundo se voltam para todos esses acontecimentos. E muitos outros, né, que aconteceram, que trazem consequências terríveis a todos nós. São mensagens de dor e sonhos interrompidos. E, mediante essas mensagens a gente não consegue fechar os olhos, não tem como fechar os olhos para isso. Então nós temos que orar, dobrar o nosso joelho em favor daqueles que foram prejudicados e pedir para que o Espírito Santo conforte os corações. E nós, como igreja, pedir a Deus para que nós possamos ajudar de alguma forma, né? E que Deus mostre uma saída para todo este sofrimento. Mostre a luz no fim do túnel. E é claro, a história relata diversos outros acontecimentos que chamaram a atenção do mundo. E pasmem, acontecimentos assim trágicos, eles marcam história. Ficam marcados nos nossos corações. E o que eu quero trazer para nós hoje? É que no meio disso tudo, houve um acontecimento que ele marcou a vida de todo o ser humano. E marcou de uma forma significativa, para sempre. É um episódio que, diferente dos outros, ele deve ser lembrado, pois é de caráter centralizador para nós. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele trouxe consequências positivas para todo aquele que nele crê. Consequências de salvação, vida eterna, dando paz e alegria neste mundo onde a dor e o sofrimento nos perseguem. Eu quero aqui nessa pequena reflexão abordar 4 aspectos da centralidade da cruz de Cristo. O primeiro deles é o sinal e o símbolo da cruz. O segundo é a perspectiva de Jesus a respeito da cruz. O terceiro é a ênfase dos apóstolos. E por último, a persistência da igreja, apesar de tantas oposições. Eu quero começar aqui falando sobre o sinal e o símbolo da cruz, né? Diversas religiões e ideologias, eles têm um símbolo, eles possuem um símbolo. O islamismo, ele usa uma meia-lua. O judaísmo moderno, eles utilizam a estrela de Davi. O marxismo, o martelo e a foice. Agora já o cristianismo, ele acabou adotando como símbolo, para identificá-lo, ele utilizou a cruz. E o que a história fala sobre a cruz? A história da igreja, ela afirma que houveram algumas tentativas em relação a isso. Antes de chegar até a cruz, eles utilizaram a figura do peixe, a figura que nós conhecemos muito, né? E até eu mesmo me perguntei durante algum tempo por que eles utilizaram o símbolo, né?
a imagem do peixe. Ali, na figura do peixe, haviam escondidas as iniciais do nome de Cristo em grego. Por isso eles utilizavam a figura do peixe. E ainda também, né, nos primeiros anos da história, após eles utilizarem a figura da cruz, ela era muito... A cruz era algo repugnante, né? Porque os romanos, eles utilizavam da cruz para executar escravos, estrangeiros e ladrões, né? Eles executavam a morte. E para os judeus era considerado como maldito todo aquele que era pendurado no madeiro. Isso está em Deuteronômio 21, 23. Ou seja, a cruz nunca teve um significado agradável. A cruz, ela sempre trouxe, no caso dos romanos, repugnância e dos judeus, maldição. E Paulo, ele observa algo bastante interessante, que está até registrado no livro de Coríntios, né, na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele observa que o incrédulo ele abomina a mensagem da cruz. E mesmo com todos esses riscos, né, de afronta, de abominação, de maldição, após adotarem o símbolo da cruz, os cristãos eles sofriam. E mesmo assim, eles anunciavam o centro da mensagem da cruz. E durante um grande período, os cristãos ainda faziam o sinal da cruz para identificar-se, né, para identificar que eram cristãos e lembrar constantemente da sua fé. E hoje a igreja deixou de fazer isso porque essa prática, por razões de muitos hereges, né, eles acabavam utilizando essa prática como superstição. Então a igreja evangélica hoje já não faz mais o sinal da cruz. E aqui cabe uma aplicação para nós, né? Visto que o justo ele viverá pela fé, a melhor maneira que temos para conservar o símbolo que identifica a lembrança permanente do sofrimento de Jesus Cristo na cruz é a vida que temos a partir dela. Ou seja, isso é a melhor maneira da gente guardar esse símbolo que identifica. É a lembrança do sofrimento de Jesus na cruz e a nossa vida a partir da cruz. Isso é o importante para nós hoje. E partindo aqui para a segunda questão, Jesus ele tinha uma perspectiva a respeito da cruz. E ele já inicia o seu ministério em Caná da Galileia. E ele afirma para Maria que ainda não é chegada a sua hora. Ele tinha convicção do momento que ele teria que agir. João capítulo 2, versículo 4. Ele deixa bem claro que ele sempre teve consciência da sua morte. E ele reconhecia que nele se cumpriria toda a escritura. Tudo que foi contado pelo profeta Isaías, que ele seria contado no meio dos malfeitores, tudo aquilo a respeito que ele seria moído, transpassado, tudo que foi dito pelo profeta Isaías, Jesus ele reconhecia que nele se cumpriria todas essas coisas. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por diversas vezes em seu ministério, ele faz menção ao sofrimento. Marcos 21 ao 31, Marcos 8, né, versículos 21 ao 31, é um episódio onde Jesus ele repreende a Pedro. Ele fala da sua morte, que é necessário ele morrer, e Pedro começa a questionar ele e ele repreende. Em Marcos capítulo 9, versículo 32, ele declara que seria entregue nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ou seja, Jesus ele expressa a sua obediência ao Pai, que
estava fazendo tudo isso também da sua própria vontade. Essa era a perspectiva de Cristo a respeito da cruz. Ele sabia o que ele estava fazendo. E quando a gente lê os evangelhos cuidadosamente, nós vemos a clareza que Jesus Cristo tinha a respeito da sua missão. Ou seja, essa clareza, ela deixou evidente para nós que nada poderia impedi-lo de cumprir a vontade de Deus e cumprir a sua missão, que é de sua própria vontade. Jesus não fez nada forçado. E o interessante é que a cruz do Calvário, essa centralidade da cruz, ela tem uma ênfase. Os apóstolos, eles dão uma ênfase às mensagens. Nada nas mensagens dos apóstolos não é enfatizado como o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Para eles, como a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, na cruz se cumprem todos os propósitos divinos. Sempre quando algum apóstolo ia dar o seu testemunho, era a respeito da cruz de Cristo. Só que interessante. Todo testemunho era a respeito do Cristo, que havia sido crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Essa era a mensagem. Eles entendiam que os sofrimentos presentes eram uma maneira de compartilhar o cálice do Senhor, em 1 Pedro 4,12. E que na cruz estava a glória de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ou seja, em confronto com a vergonha que conservava o incrédulo, né? 1 Coríntios 1,18. Toda a pregação dos apóstolos era voltada para o sacrifício de Cristo. Olha que coisa interessante. É uma mensagem edificante. Os apóstolos entenderam que a vitória sobre a morte ela só ocorreu por causa do sacrifício da cruz. Pois só ele pode trazer vida nova para todo aquele que nele crê. E a verdadeira igreja, ela tem preservado no decorrer dos tempos a fidelidade à genuína fé. E mesmo em momentos em que é preciso comprová-la com a oferta da própria vida. Ou seja, mesmo que seja necessário dar a vida pelo Evangelho, muitos têm preservado a vida cristã. E logo após a ressurreição de Cristo, muitos já haviam muitos queriam corromper a realidade sobre a vitória do Senhor sobre a morte. E isso está registrado nos evangelhos. Os guardas foram comprados para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Eles já queriam corromper a verdade sobre a vitória de Cristo. E hoje, para nós, um dos maiores desafios do cristão na atualidade está em preservar a fé em um mundo pós-moderno, que se manifesta com a penetração de uma falsa mensagem cristã. Ou seja, para nós hoje tem sido um desafio muito grande em combater essa mensagem falsa e preservar a nossa fé, que está centralizada na cruz de Cristo. E a centralidade da cruz está em Cristo Jesus. O que é realmente importante, pois ele constitui a essência da vida eterna. Ou melhor dizendo, Cristo é a própria vida eterna. E dentre todas as notícias que temos recebido durante esses últimos tempos, e ainda aquelas que estão por vir, né? Algumas vão trazer paz, algumas vão trazer sofrimento. Existe uma mensagem que ela tem ecoado durante séculos. E essa mensagem, ela não pode ser esquecida.
ela deve ser centralizadora em nossas vidas. E qual é a mensagem? A mensagem é que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, por mim, por você, para que nele tenhamos vida, e vida em abundância, pois somente nele há salvação e vida eterna. Queridos, não há outro caminho. A mensagem da cruz, a centralidade da cruz está em Cristo. Ela não está em prosperidade. A centralidade na cruz está em que Cristo venceu a morte. E independente que nós hoje viemos a dormir no Senhor, naquele grande dia, aqueles que dormirem nele serão chamados. E aqueles que quando ele voltar estiverem firmes neles, terão seu corpo transformado em um piscar de olhos. Que esta mensagem, ela se faça importante em nossas vidas. Que a mensagem da cruz do Calvário, ela nos traga a vida e nos traga a paz. Mediante a tantas mensagens que temos ouvido. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que a mensagem da cruz, ela ecoe no seu coração, na sua mente, para que todos os dias da sua vida você venha lembrar do que Cristo fez e se entregar a Ele todos os dias. Feche os teus olhos. Nós vamos orar agora. Pai amado, Pai querido, a centralidade da cruz é o Senhor Jesus. O Senhor é a mensagem de salvação para nós, pois o Senhor é a vida eterna. Na cruz, o Senhor foi pendurado. E junto com o Senhor as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz. Naquela cruz, o Senhor venceu a morte. O Senhor está hoje à direita de Deus Pai, pois no terceiro dia o Senhor ressuscitou. A morte não pôde paralisá-lo. Por isso eu quero pedir ao Senhor que a tua mensagem de salvação ela ecoe nos corações daqueles que ouvem esta palavra. Que a tua mensagem ela venha trazer paz, ela venha trazer segurança, ela venha trazer tranquilidade em meio a tantas notícias. É bem certo, ó Pai, que uma notícia ruim tem seguido após a outra. Mas a notícia da mensagem da cruz, que o Senhor ressuscitou e venceu a morte, ela deve estar centrada nos nossos corações, nos dando a paz que o mundo não pode dar. Por isso eu lhe peço, Senhor, conforta este coração. Acalma neste momento este coração, ó Pai. Esta pessoa que talvez esteja desesperada, que talvez esteja pensando em tirar a própria vida. Que o Senhor repreenda todo o mal na vida dela, toda a voz contrária. E que o Senhor, que o teu Espírito Santo traga paz com a mensagem da cruz. Que o Senhor morreu por ela. E tem vida, e vida em abundância e salvação. É o que lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, querido. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6 até o 12, traz ensinamentos maravilhosos para nós. No versículo 6, Deus apresenta a sua imutabilidade. Ou seja, ele é imutável, ele não tem variação de mudança. E por não mudar, este é o fato de não sermos consumidos. No versículo 7 e 8, Deus ele aponta o nosso pecado.
ele mostra para nós os nossos erros e onde estamos negligenciando com ele. No versículo 9, ele mostra as consequências. Já no versículo 10, ele nos faz um convite. No versículo 11, ele mostra o que ele faz por nós através da nossa fidelidade até ele. E no versículo 12, nos apresenta para todas as nações da terra. E ele como Senhor dos Exércitos. Estes versículos, irmãos, de Malaquias, vai falar a respeito dos dízimos e das ofertas. E nós, como povo de Deus, continuamos dizimando e ofertando. E eu gostaria de convidar você a continuar a sua fidelidade com Deus. A continuar a dar o seu dízimo e a sua oferta. É bem verdade que os templos estão fechados, mas a igreja continua avançando. E nós vemos que em Malaquias, Deus ele se apresenta como dono de todas as coisas. E ele nos colocou na terra para administrarmos tudo aquilo que ele coloca na nossa mão. E pede apenas que nós devolvemos o 10%. Queridos, continue firme, continue fiel. Você faz parte de uma obra que tem alcançado a terra. E nós cremos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continue com o seu dízimo e com a sua oferta. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.